Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, meus irmãos, hoje é o Dia Mundial em que os cristãos celebram a ressurreição de Jesus. É isso mesmo. Páscoa é ressurreição de Jesus. Queridos, nós nessa noite estamos muito felizes, não é verdade? Em podermos celebrar esse dia tão maravilhoso em que o povo de Deus celebra então a ressurreição de Jesus. Nós iremos participar de alguns louvores neste momento e logo após nós estaremos meditando na mensagem do Senhor nesta noite. Amém? Deus os abençoe e que o Senhor possa falar poderosamente em sua vida.
ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Eu navegarei. Amém. Como é bom louvar ao Senhor, não é verdade? Queridos, vamos então ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, a sua igreja. Abra a sua Bíblia lá para o texto de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Abra lá a sua Bíblia e vamos compartilhar da palavra do Senhor. Diz assim a mensagem do Senhor para nós. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Os anjos disseram às mulheres: não tenham medo,
Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. 11, versículo 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos dos governantes, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos, ó Deus, para juntos ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia tão importante, nessa noite tão importante, que é a noite em que nós comemoramos o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Nós, os crentes em Cristo Jesus, nós temos esse dia como um dia em que nos lembramos, então, da sua ressurreição. Muito obrigado, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, queridos, o tema dessa mensagem, dessa noite, é o tema: a verdadeira Páscoa é Jesus, pois ele ressuscitou. Enquanto nós estamos vendo as pessoas vinculando a Páscoa a outros símbolos, alguns símbolos, e nós, crentes em Cristo Jesus, entendemos que a Páscoa é Jesus, é a ressurreição de Jesus. Nós assim cremos na palavra do Senhor. E diz o texto que Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ao túmulo de Jesus e encontraram lá um anjo que havia removido a pedra que dava entrada à sepultura. E esta pedra, meus irmãos, ela não foi removida para que Jesus pudesse sair, mas para que os outros pudessem entrar e ver que Jesus havia realmente saído.
havia realmente ressuscitado dentre os mortos, como havia prometido. E este fato ele causou temor não só nos guardas, mas também nas mulheres que lá foram ver o túmulo de Jesus. Portanto, meus irmãos, temos a certeza que Jesus ressuscitou conforme prometeu, né? Então, os versículos 5 ao 6, né, o texto vai dizer, nestes versículos, que o anjo tratou de tranquilizar as mulheres, dizendo: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, ou onde ele já estava, onde ele estava. A ressurreição de Jesus deve nos deixar alegres, meus irmãos, e não temerosos. Sabemos que Jesus venceu a morte e ressuscitou, e isso nos dá a garantia de que o crente também vencerá a morte por meio de Cristo Jesus. Afinal, o crente, ou ao crente, é reservada a vida eterna, onde moraremos com Deus nos céus. Por isso, esta palavra quer nos ensinar que, quando estiver com medo, lembre-se da sepultura vazia. Jesus não está morto, ele ressuscitou. Portanto, meus irmãos, nós não devemos ser, então, aqueles que procuram, né, um Cristo morto. Não, não. Nós estamos firmes e convictos de que Cristo já ressuscitou, meus irmãos. Cristo, ele ressuscitou. Ele está vivo junto conosco, o seu povo, o povo de Cristo Jesus. As mulheres, meus irmãos, verificaram, né, justamente as evidências da ressurreição. Né? Elas foram pessoalmente e viram as evidências da ressurreição. Jesus não estava mais lá no túmulo. A sepultura estava tão vazia naquele dia quanto está hoje. Você sabia que lá na Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém, aonde está o túmulo, né, de Jesus, arqueólogos estiveram lá para perceber então que o local continua intacto desde que Jesus ressuscitou. E de fato está. A ressurreição, meus irmãos, de Jesus é um acontecimento que fortalece a nossa fé cristã. Esse acontecimento ele serve para nos fortalecer. Isso é que nos traz fortalecimento nesses dias atuais. Saber que Cristo não está morto. Cristo ressuscitou. Como havia prometido, ele ressuscitou dos mortos. Portanto, podemos confiar que Jesus cumprirá tudo o que prometeu. A ressurreição do corpo de Jesus mostra-nos que o Cristo vivo governa o eterno reino de Deus. Que Jesus não era o falso profeta, nem um mentiroso. Podemos ter certeza quanto à nossa ressurreição em Cristo Jesus, porque ele ressuscitou. Ele tem, queridos, a chave da morte para a vida. A morte não é o fim para o crente. Existe uma vida futura, onde iremos morar com o Pai na morada celestial. E isso é certeza apenas daqueles que possuem, então, a vida eterna com Cristo, né? Que possuem também a certeza da vida eterna com Cristo. Esses têm, então, a grande certeza de que estaremos juntos, né? Morando no céu com Cristo Jesus. Lá em João 14:2 vai dizer: na casa de meu pai há muitos aposentos.
Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Jesus falando conosco. Há muitos aposentos, não é verdade? A ressurreição, meus irmãos, é a base do testemunho da igreja ao mundo. Por isso, como discípulos, devemos anunciar esta mensagem. Foi o que estas mulheres fizeram lá no versículo 8. Pois com temor e alegria elas anunciavam a notícia da ressurreição a outras pessoas. Sendo assim, nós também devemos anunciar com alegria a outras pessoas a notícia da ressurreição de Jesus, meus irmãos. Pois esse é o dever de todo crente, anunciar que Jesus ressuscitou. Porque a única forma de salvar o mundo da tristeza, da condenação eterna e receber a vida eterna é justamente a notícia da ressurreição de Jesus, pois ele venceu a morte. O mundo não tem outra opção de vida eterna com o Pai. Pois Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega ao Pai se não for por Jesus. Essa verdade está falando justamente lá em João 14,6, onde Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos então, meus irmãos, tomar como exemplo a alegria destas mulheres ao anunciar a ressurreição de Jesus a outras pessoas. Seja então você, meu irmão e minha irmã, um anunciador das boas novas de salvação. Leve esta alegria às pessoas que estão ao seu redor. Não guarde só para você o Evangelho. Seja um agente multiplicador da salvação de Cristo Jesus. Fale do Evangelho a outras pessoas e tu verás o amor de Cristo se espalhando ao seu redor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus, ele ressuscitou e ele vem ao nosso encontro nos trazendo a saudação nesta noite. Mas o que é uma saudação? Saudação é o ato de cumprimentar. E lá no versículo 9, após a sua ressurreição, é interessante que Jesus ele sai ao encontro das mulheres e diz: eu vos saúdo. E esta saudação, meus irmãos, essa saudação de Jesus provocou naquelas mulheres o desejo de abraçar seus pés e adorar. Aquelas mulheres receberam do próprio Jesus a alegre saudação de quem venceu a morte. Hoje, através das Escrituras, Jesus nos saúda, dizendo: alegrem-se com a notícia da ressurreição. Porque são as Escrituras que dão testemunho da ressurreição de Jesus. Lá em João 5,39 vai dizer, vai nos orientar, né, que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, né, quando diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O nosso testemunho hoje, queridos, é justamente através das Escrituras, quando o Senhor então testifica para a igreja, né, a sua ressurreição. Por isso, quando lemos a palavra de Deus, devemos ter o mesmo desejo que Maria e a Maria Madalena tiveram naquele momento, o desejo de adorá-lo. Jesus nos saúda nessa noite e fortalece em nossos corações a certeza que temos da sua ressurreição. Esta saudação está registrada nas Escrituras e permanecerá por toda a eternidade.
Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Um dia, meus irmãos, este mundo há de passar, ou seja, há de acabar. Mas até este dia chegar, a única coisa que vai manter o crente fortalecido em Jesus serão as palavras de Cristo escritas neste livro. Estas sim jamais passarão, pois são para toda a eternidade. Jesus ressuscitou e nesta noite ele nos saúda dizendo: alegrem-se com as minhas palavras, pois são elas que dão testemunho da minha ressurreição. Pois quando vocês estão alimentados com a palavra de Deus, ninguém poderá suborná-los. Ninguém poderá subornar a fé dos irmãos em Cristo Jesus. Quando os irmãos estão alimentados da palavra de Deus. Lá nos versículos 11 ao 15 diz que os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus correram à cidade para contar aos sacerdotes o que havia acontecido com o túmulo de Jesus. Mas os sacerdotes ficaram receosos da notícia sobre a ressurreição de Jesus se espalhar. Isso porque os sacerdotes acreditavam que Jesus era um falso mestre. Mas agora, com o cumprimento de tudo o que Jesus havia lhes dito, ficou claro que Jesus de fato era o Cristo, Filho de Deus. Mas o fato que mais nos chama a atenção neste momento do texto é o suborno aceito pelos soldados para não divulgarem a verdade e sim a mentira acerca da ressurreição. Os soldados, meus irmãos, eles receberam como suborno muito dinheiro. O texto vai falar isso no versículo 12. Grande soma de dinheiro por parte dos sacerdotes e dos anciãos. Tudo isso para espalhar uma mentira que dizia que os discípulos de Jesus é quem haviam aparecido no túmulo de Jesus à noite e roubado o corpo de Jesus enquanto os soldados dormiam. Toda essa manobra mentirosa conquistada com um suborno em dinheiro. Os guardas, tendo visto o túmulo vazio, algo que comprova a ressurreição de Jesus, ainda assim, eles optaram em negar a verdade e optaram pelo suborno, pela mentira. Com isso, meus irmãos, aprendemos que a nossa fé na ressurreição do Filho de Deus não pode ser subornada por nenhuma quantidade de dinheiro existente nesse mundo. Se te oferecerem uma grande quantia de dinheiro para negar a Cristo, saiba, meu irmão, que não valerá a pena. Não valerá a pena. Talvez esses soldados poderiam estar registrados na história hoje como os primeiros a testemunhar e a anunciar a ressurreição de Jesus. Mas eles preferiram o suborno no lugar da verdade. Hoje, muitos ainda são subornados pelo mundo para negar a Jesus. Em muitos casos, de forma até sorrateira, ou seja, disfarçada. E quanto menos você perceber, as pessoas estão te oferecendo suborno. Quando você menos perceber, já negou a sua fé em Jesus. Quero então te contar uma ilustração. Conta-se que um dia um jovem cristão desempregado foi a uma entrevista de emprego.
Chegando lá, o presidente da empresa faz a seguinte pergunta ao jovem crente: olha, acaso eu precise que você use alguma mentira para ajudar a empresa? Quero saber se é capaz de obedecer a esta ordem. E em troca, eu lhe darei alguns benefícios salariais. Então o jovem responde: de forma alguma, senhor, pois sou cristão e não posso me beneficiar de mentiras para obter uma promoção salarial aqui na empresa. Se acaso for promovido, quero conquistar com meus méritos. Então o presidente respira fundo e diz para aquele jovem cristão: parabéns, parabéns! Você ganhou a vaga de emprego e vai assumir a gerência da minha empresa. Porque muitos foram entrevistados, mas só você se negou a mentir e não aceitou o meu teste de suborno. Preciso de pessoas honestas como você ao meu lado. Moral da história. Quero dizer com isso, meus irmãos, que de forma sorrateira ou disfarçada, podemos receber propostas para negar a Cristo. Porque aquele que realmente tem fé em Jesus, sabe que quem abre as portas de um emprego é Jesus. E mesmo que uma porta se feche hoje, outra se abrirá amanhã. A satisfação do crente é em agradar a Jesus e não aos homens. E essa certeza da ressurreição nos livrará dos subornos da vida. E essa certeza da ressurreição, ela nos fará estar firmados em Jesus. Sendo assim, Jesus ele ressuscitou e nos deixou uma grande missão, um grande dever. Lá nos versículos 18 e 19, vai dizer sobre a grande comissão, ou seja, a grande ordem de Jesus. Jesus ele nos comissiona a irmos por todo o mundo, fazendo discípulos, ensinando, batizando, não em um único nome, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus nos ordenou. E a garantia para essa grande comissão é de que Jesus estará conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. A sua presença em nossas vidas se dá através do Espírito Santo, nosso conselheiro, advogado. João 14, 26 vai dizer: mas o conselheiro, o Espírito Santo, o que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes tenho dito. Quero concluir essa mensagem de Páscoa dizendo para você que Jesus não está mais naquele túmulo, pois ele ressuscitou e venceu a morte, para nos provar que a vida eterna ela é garantida. Não podemos deixar que a nossa fé na ressurreição de Jesus seja subornada. Não podemos deixar. A verdadeira Páscoa é Jesus. Jesus. Lembre-se disso.
Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra aqui, ó Deus, nos ensinou e nos enche de certezas de que a verdadeira Páscoa é Jesus. Pai, muito obrigado por essa verdade sendo dita aos nossos corações e que agora possamos gravar essa mensagem em nossas vidas, em nossos corações e reproduzi-la para mais pessoas ao nosso redor. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado porque um dia Jesus morreu e um dia Jesus ressuscitou para nos dar então a certeza da vitória, da sua vitória sobre a morte. Muito obrigado por tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite e que a verdadeira Páscoa possa estar gravada no seu coração. Jesus ressuscitou. Amém? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui. E queremos dizer para vocês que mesmo distante uns dos outros, o nosso coração ele está ligado com cada um de vocês no amor do Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali